Oi, pessoal. Nós vamos começar agora a segunda aula do curso de Mecânica para o PISM-1 e para o Enem. Vamos falar sobre cinemática hoje. Capítulo 2, movimento retilíneo. Eu disponibilizei para vocês o livro. Peçam à secretaria ou então façam o download através do link que eu deixei no Google Sala de Aula. Introdução. No capítulo anterior, estivemos tratando de assuntos introdutórios, que são necessários ao desenvolvimento do nosso curso. Neste capítulo, vamos falar sobre a cinemática. O que é cinemática? Quando estudamos cinemática, procuramos descrever os movimentos sem nos preocupar com suas causas. Tá? Por exemplo, analisando o movimento de um carro, diremos que ele está se movendo em uma estrada, como você pode ver na figura ao lado. Tem um carro se movimentando numa estrada. Podemos dizer que esse carro se movimenta em linha reta ou em linha curva, que ele está a 60 km por hora e em seguida ele pode passar a se movimentar a 80 km por hora. Mas aqui nós não vamos nos preocupar em descrever a curva e também explicar as forças atuantes no carro para que ele mude a sua velocidade ou para que ele faça a curva. Isso será feito a partir do capítulo 4, como fala o livro, quando estudaremos as leis de Newton. Bom, algo importante é sobre o que é uma partícula. Nós vamos tratar uma partícula como um ponto sem dimensões. Vamos ver o que o livro fala. É comum, ao estudarmos o movimento de um corpo qualquer, tratá-lo como se fosse uma partícula. Dizemos que um corpo é uma partícula quando suas dimensões são muito pequenas, em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Por exemplo, o tamanho de um carro, ele não é negligenciável em comparação com você. Então, quando eu comparo você com um carro, o carro não é uma partícula. Mas, se eu comparar o carro com a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, então o carro já funciona como uma partícula. Por exemplo, se um automóvel de 3 metros de comprimento se desloca de 15 metros, ele não poderá ser considerado uma partícula. Mas, se este mesmo automóvel viajar de uma cidade para outra, distanciadas de, digamos, 200 quilômetros, o comprimento do automóvel é desprezível. Então, neste caso, ele vai ser considerado como uma partícula. Quando o corpo pode ser tratado como uma partícula, o estudo de seu movimento simplifica-se bastante. Por este motivo, sempre que nos referimos ao movimento de um objeto qualquer, salvo se for dito o contrário, estaremos tratando-o como se fosse uma partícula.
o movimento é relativo, né? Famosa frase de Albert Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade. Nós sabemos hoje que o movimento é relativo. Mas não vamos nos preocupar com coisas avançadas. Vamos somente observar a relatividade do movimento com situações simples, que são bem fáceis de entender e vão cair no PISM e no Enem. Suponha que um avião voando horizontalmente solte uma bomba, como mostra a figura 2-2. Se você observar a queda da bomba de dentro do avião, suponha que você está dentro do avião, hein? Suponha que você esteja dentro do avião e você esteja observando a queda da bomba. Para você, a bomba cai verticalmente. Para você dentro do avião, a bomba cai verticalmente. Você somente vai observar ela se afastando do avião de cima para baixo, verticalmente. No entanto, se você estiver como observador B aí da figura, no chão, parado aí sobre a superfície da Terra, observando a queda da bomba, você veria que ela, ao cair, descreve uma trajetória curva. Você vai ver que o avião está se movendo horizontalmente, né, no ar, e a bomba está caindo num movimento que tem componentes horizontais e componentes verticais. Ao mesmo tempo que ela vai para frente, ela cai, como mostra a figura. No primeiro caso, dizemos que o movimento da bomba está sendo observado com referencial no avião. E no segundo caso, com referencial na Terra. Viram o que significa a relatividade? Relatividade é você mudar o referencial. O movimento de um corpo visto por um observador depende do referencial no qual o observador está situado, né? Isso se chama relatividade. E nós vamos usar apenas conceitos básicos de relatividade para movimento que vão cair no PISM e no Enem. Nada muito avançado, não fiquem assustados com isso. Em seu cotidiano, você encontra vários outros exemplos da dependência do movimento em relação ao referencial. Examinemos o caso da figura 2.3. O observador B, sentado em um trem de ferro, né? Então você tem lá um observador B, tá bem pequeno, mas tem, ó. Você pode ver lá uma pessoa sobre o trem, e o trem se movimenta sobre os trilhos, e o observador A está parado sobre a terra. Observam uma lâmpada presa ao teto do vagão. Para o observador A, a lâmpada e o observador B estão em movimento. Entenderam? Você está em movimento dentro do trem, mas a pessoa parada na Terra aparenta para você como estando em movimento. Isso aqui é relatividade. É relativo, né? Quando você está dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um carro, o observador A parado parece estar em movimento, mas na verdade ele está parado. Entretanto, sob o ponto de vista do observador A,
a lâmpada e o trem encontram-se em repouso. Para o observador B que está no trem, tanto a lâmpada quanto o trem estão em repouso. Ele está lá junto com eles, no mesmo referencial. Enquanto que o observador A está se deslocando em sentido contrário ao do movimento do trem sobre a Terra. Em outras palavras, B se movimenta para a direita em relação ao observador A, e A se movimenta para a esquerda em relação ao observador B. Outro exemplo importante da dependência do movimento em relação referencial é o caso de se dizer que a Terra gira em torno do Sol. Isto é verdade se o referencial estiver no Sol. Ou seja, se o observador se imaginar situado no Sol, vendo a Terra se movimentar. Entretanto, para um observador na Terra, como é o nosso caso, o Sol é que gira em torno da Terra. É que nós vemos. Nós vemos o Sol aparecer de dia e sumir à noite. Para nós que estamos na Terra, é o Sol que se movimenta. Mas, na verdade, se você pudesse, né? Claro que nós não podemos, mas se você pudesse ficar parado em cima do Sol, você ia ver que é a Terra que se movimenta em torno do Sol e não o Sol que movimenta em torno da Terra. Assim, tanto faz dizer que a Terra gira em torno do Sol ou que o Sol gira em torno da Terra, desde que se indique corretamente qual o referencial de observação. O astrônomo Copérnico e o físico Galileu tinham uma visão clara dessas ideias, mas a maioria dos seus conterrâneos e os seus contemporâneos não chegavam a compreendê-las. Por isso mesmo, Galileu foi vítima de perseguições, forçado a comparecer perante o tribunal. Então, o pessoal lá da época não gostou muito desses avanços na filosofia física que o Copérnico e o Galileu descobriram, né? Quase sempre nossos estudos de movimentos são feitos supondo referencial na Terra, o que nem sempre é certo. Muitas vezes, o referencial mais correto seria em outro lugar e não na Terra. Toda vez que estivermos usando outro referencial, isso será dito explicitamente. Bom, aí, gente, temos alguns exercícios de fixação para vocês. Façam os exercícios e peçam à secretaria para me enviar os exercícios que vocês tiveram dúvidas, ou então vocês usem o Google Sala de Aula para se comunicar comigo e trazer a mim as suas dúvidas. Bom, vamos falar agora sobre o movimento retilíneo e uniforme. Vamos tecer definições sobre distância, velocidade e tempo. Quando um corpo se desloca com velocidade constante, ao longo de uma trajetória retilínea, dizemos que o seu movimento é retilíneo uniforme. A palavra uniforme aqui indica que o valor da velocidade permanece constante. Então, guardem isso, né? O movimento é uniforme porque a velocidade não varia. Quando a velocidade varia, então o movimento é variado. Então, mais uma vez, para fixar, movimento retilíneo uniforme, velocidade não varia. Movimento variado é aquele que a velocidade varia. Como exemplo, suponhamos um automóvel movendo-se em uma estrada plana e reta. Como a estrada é reta e plana, você não vai ter nenhuma necessidade de variar a velocidade. Caso houvesse uma curva, existiria uma aceleração.
Caso houvesse uma inclinação, existiria uma aceleração. Contudo, se a estrada for plana e reta, não haverá nenhuma aceleração, então a velocidade não se alterará. Com seu velocímetro indicando sempre a velocidade de 60 km por hora. Aí vai a pergunta para vocês. O que significa dizer que a velocidade de um carro é 60 km por hora? Isso significa dizer que em 1 hora o carro percorrerá 60 km. Em 2 horas o carro percorrerá 120 km. E em 3 horas o carro percorrerá 180 km. Em 10 horas, mantendo a mesma velocidade, o carro percorrerá 600 km. Observe que, para obter os resultados mencionados, você intuitivamente foi acrescentando 60 km a cada acréscimo de 1 hora no tempo de percurso. Você poderia, então, chegar aos mesmos valores da distância percorrida multiplicando a velocidade pelo tempo gasto no percurso. Portanto, vamos construir aqui uma fórmula para você usar, né, e acertar nos seus exercícios. Dizemos que D é a distância percorrida, V é a velocidade, nesse caso aqui será sempre constante a velocidade para o movimento uniforme, e T é o tempo gasto para percorrer a distância D. Então, podemos usar a fórmula D igual a VT. Em muitos livros usa-se S igual a VT. Aqui neste livro nós usaremos D igual a VT, onde D é distância, S seria espaço, né? D, distância, VT, velocidade vezes tempo. Evidentemente, esta equação se aplica mesmo no caso de uma trajetória não ser retilínea, né? Veremos a seguir que no movimento variado, isso daí também se verifica, é válido, mas não vamos prosseguir a menos que nós tenhamos aí o devido compreendimento do que é o movimento retilíneo uniforme. Bom, agora vamos ver alguns exemplos de aplicação desses conceitos. Vamos olhar um gráfico, né? Velocidade vezes tempo. Você vê pelo gráfico que a velocidade ela se mantém constante como 60 km por hora ao longo do tempo. Veja que o gráfico para a velocidade é uma linha reta. O tempo muda, tá vendo o tempo mudando? De 0 para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 horas, mas a velocidade, se você vê no eixo vertical, ela sempre se mantém 60 km por hora. Então, um gráfico assim constante, nós dissemos que a área vai ser a distância. A área abaixo da curva, multiplicando 5 horas vezes 60 km por hora, você tem uma distância percorrida de 300 km. Considere que o automóvel, representado no alto da figura, esteja se deslocando em movimento uniforme, com uma velocidade de 60 km por hora, e que esta velocidade seja mantida durante um tempo de 5 horas. Para construir o gráfico da velocidade deste carro em função do tempo, devemos traçar dois eixos perpendiculares para representar essas grandezas, como vocês vão ver nos cursos de matemática, para PISM-1 e para o Enem. Como fazer gráficos.
No eixo horizontal, representamos os tempos. E no eixo vertical, representamos a velocidade. Quando começamos a contar o tempo, o carro já possuía a velocidade de 60 km por hora. Né? Neste caso aqui, nós não vamos contar o tempo que o carro esteve parado, nós já vamos considerar que o carro partiu do momento de interesse, né? Nós estamos interessados em somente quando o carro já possuía a velocidade de 60 km por hora. O ponto A da figura mostra este fato, pois nos eixos dos valores de velocidade, a distância AO representa um valor de 60 km por hora. Após percorrido um tempo de 1 hora, o carro continua com velocidade de 60 km por hora. Então, 1 hora, no tempo de 1 hora, a velocidade de 60 km por hora, você percorre 60 km. No instante t igual a 2 horas, com o carro ainda em 60 km por hora, não tendo variado a sua velocidade, ele percorreu 120 km. E assim sucessivamente. Suponhamos que este carro tenha se movimentado durante 5 horas, percorrendo, portanto, uma distância de 300 km, sempre com a mesma velocidade, 60 km por hora. Se calcularmos a área, como já falamos, nós vemos aí que é 60 vezes 5. 60, que é a velocidade, 5, que é o tempo, igual a 300. Isto é o valor da distância percorrida. Aprendemos assim que no movimento uniforme, o gráfico VT é uma reta paralela ao eixo dos tempos e que a área sobre este gráfico nos fornece o valor da distância percorrida. Bom, vamos ver aí um exemplo numérico só para reforçar as ideias. Um automóvel move-se em uma estrada de tal modo que o gráfico VT seja como a figura 2.6. Aí, vejam a figura. Veja que essa figura vai ser um pouco diferente da figura anterior, né? Vamos ver por quê. Descreva o movimento do automóvel. O gráfico nos mostra que o movimento foi observado durante um tempo total de 4 horas. Então, alguém ficou lá analisando o movimento do carro por 4 horas. Tá, esse era o meu trabalho, né? Trabalhei com isso, me pediram para fazer isso, para analisar o movimento de um carro por 4 horas. Quando foi iniciada a contagem do tempo em t igual a 0, o automóvel já estava se movimentando com uma velocidade de 30 km por hora. Então, né, inicialmente o carro estava a 30 km por hora e ele manteve essa velocidade de 0 até 1. De 0 até 1 hora. Ele manteve essa velocidade durante 1 hora. No instante 1, o motorista apertou o acelerador e sua velocidade aumentou bruscamente para 90 km por hora. Quer dizer, esse tempo em que a velocidade aumentou, nós não vamos considerar, né? Nós vamos jogar fora. Teve aí um momento aí de poucos segundos, onde o carro acelerou. Mas, como essa análise
nós estamos envolvendo horas e não segundos, nós podemos completamente jogar fora esse tempo que houve aceleração e dizer que o carro partiu instantaneamente para 90 km por hora. E o carro ficou de 1 hora até 3 horas, né? Por 2 horas ele manteve a velocidade de 90 km por hora. A partir deste instante, o gráfico nos diz que o carro manteve sua velocidade de 90 km por hora durante 2 horas. Isto é, até o momento t igual a 3 horas. Nesse instante, o motorista colocou o pé no freio, a velocidade caiu rapidamente para 60 km por hora, mantendo-se constante durante 1 hora, até o instante t igual a 4 horas. Então, com essas informações aí, nós podemos construir o gráfico ou, através do gráfico, nós podemos inferir, né? Nós podemos concluir isso daqui que foi falado no texto. Qual a distância percorrida pelo automóvel durante o tempo em que foi observado? Bom, aqui nós vamos ter que analisar cada uma das diferentes velocidades e as distâncias percorridas durante estas velocidades. Bom, é evidente que o movimento do automóvel não é uniforme, pois o valor de suas velocidades sofre variações durante o percurso. Portanto, a equação D igual a VT não poderá ser usada para calcularmos D. Entretanto, o movimento pode ser dividido em partes. Isso, para usar a fórmula D igual a VT, nós vamos dividir o movimento em partes, tal como foi feito para o gráfico. É evidente que o movimento... Ok. Entretanto, o movimento pode ser dividido em partes, e cada uma das quais a velocidade não variou e onde a equação se aplica. Assim, de t igual a 0 a t igual a 1 hora, quando a velocidade se manteve constante e igual a 30 km por hora, teríamos uma distância percorrida d1 dada por... Então, vamos usar d igual a vt. D é a distância que nós queremos, distância percorrida. V é a velocidade aqui se manteve constante em 30 km por hora. E t igual a 1 hora. O carro se manteve nessa velocidade por 1 hora. Então, 30 km por hora vezes 1 hora é igual a 30 km. Então, a distância percorrida durante esse primeiro percurso, né, esse quadrinho aqui, D1, é igual a 30 km. De modo análogo, encontramos a distância D2 percorrida entre t igual a 1 e t igual a 3 horas, nesse quadro aqui de cor roxa, de 1 até 3. Nós, então, vamos ter um tempo igual a 2 horas, né? 2 horas porque foi de 1 até 3, né? 3 menos 1 igual a 2. E o carro, neste momento, teve a velocidade de 90 km por hora. Então, faremos D2 igual a 90 km por hora vezes 2 horas, que é igual a 180 km. E para aqui a parte D3, nós teremos aqui um tempo de 1 hora e a velocidade de 60 km por hora. Então, multiplicaremos 60 km por hora vezes 1 hora, que dá 60 km. Então, nós vamos fazer a soma das distâncias percorridas D1, D2 e D3, que é igual a 270 km por hora. Então, o carro demorou aí 4 horas para percorrer a distância de 270 km por hora. Bom, gente, chegamos ao fim aqui deste segundo vídeo, dessa segunda aula. Espero que vocês tentem fazer e
Caso tenha dúvidas, me repassem as dúvidas pelo Google Sala de Aula. Tudo bem, pessoal? Até mais!